Bem, bom dia a todos. Desculpe por o problema. Uma vez mais, recebemos a honorável invitação a participar na conferência magistral do Congresso Nacional Internacional de Estudantes de Comércio Exterior. Este evento já ha alcançado também apresentando trabalhos de nossos estudantes. Não sei se todos lo sabem, mas a Universidade do Estado Autônomo de Hidalgo mantém uma forte aliança institucional com o nosso Centro de Educação Superior Dom Bosco, lá o UNDB. Através desta aliança, não só participamos em eventos promovidos por a Universidade de Hidalgo, também oferecemos oportunidade para publicar os trabalhos aqui apresentados em nossa revista SEDES. Isto já ha sucedido em eventos anteriores e estamos seguros de que volveremos a publicar os melhores trabalhos. Em primeiro lugar, saludo a los professores, doutora Blanca Josefina Garcias Hernandes, jefa da área acadêmica de comércio exterior, e ao estimado professor Gerardo Soares Barreira, que nos dignificaram com a invitação de falar com todos os TEDs. Saludo também duas amigas, Ruth e Letícia, com quem tive a oportunidade de realizar algumas atividades científicas, e também a professora Amada Hidalgo e sua irmã Ruth, hoje jubiladas desta universidade, através de quem pude conhecer e participar de todos estes congressos. Ao saudá-los, estendo meu abraço a todos os demais professores de esta reconhecida universidade, os empregados e estudantes que fizeram possível esse congresso. Muitas graças a todos. Para mim, sempre é um desafio falar-lhes a todos os TED em espanhol. Desde o último congresso, me he dedicado a estudar um pouco mais este fascinante idioma, muito cercano ao português, e, por la vez, tão complexo. Quizá em 2 ou 3 mais eventos me sinta lo suficientemente seguro como acabar com a fluidez. Quizá eu vá ao México em el próximo. O comércio exterior é uma matéria incluída em nosso curso em la Escola de Negócios. Sua importância para nossa economia, tema de que falarei mais adelante, o comércio exterior assumido o status de uma disciplina integradora, ao redor de la qual orbitam outras disciplinas integradas, com um enfoque muito intenso em temas relacionados com o desenvolvimento sustentável. Nossos estudantes não só discutem o conteúdo de la matéria, que também participam de la extensão acadêmica, praticando intervenções em comunidades vecinas à região portuária. Ao final, produz um artigo científico, alguns quais participam do congresso em la Universidade de Hidalgo. Como disse, uma das de nossa economia, especialmente para os produtos de la cadena alimentar provenientes de la agroindústria, os produtos do complexo minero-metalúrgico e também os combustíveis. Estes 3 setores representam quase de cada nosso em Maranhão, uma das maiores do Brasil em termos de volume de carga. Como toda atividade econômica, as operações de comércio de si, todas as etapas que vão desde a produção hasta o despacho aduaneiro, produzem externalidades. Há temas muito sérios em discussão que involucram a deforestação de los bosques, o uso indiscriminado de pesticidas, os monocultivos, a contaminação ambiental, o trabalho insalubre, as restrições logísticas, os problemas de almacenamento, entre muitos outros problemas que requerem uma intensa discussão. Queremos crer que estes problemas são comuns
a los países em desenvolvimento, como Brasil e México. Também queremos crer que ao menos parte de las soluções podem servir a ambos os países, sobretudo porque ambos países têm uma base econômica para as exportações fortemente anclada em las matérias-primas ou commodities, e estão lutando muito para atrair inversões capazes de transformar toda a produção em produtos finais com maior valor añadido. Pode seguir adelante com a apresentação. O movimento de nosso porto de Itaqui demonstra o volume de produtos exportados e permite compreender a dimensão do comércio exterior de nossa região. De janeiro a setembro deste ano, se registraram 19 milhões de toneladas de granelos sólidos, 6,5 bilhões de toneladas de granelos líquidos e 3,52 milhões de toneladas de carga geral, registrando um incremento de 10% respeito ao acumulado do mesmo período em 2022. Do movimento total de granelos sólidos, as exportações correspondem a quase 88%, representando a soja é o 63,3% do total e o maíz é o 14,9% do total, ambos em forma de grano, é decir, a produção estatal mais primária e, portanto, menor valor añadido. Outro caso de 10% se refere ao mineral de hierro e outros produtos agrícolas. Lá se refere a fertilizantes destinados à agroindústria e corresponde ao redor de 12,5% do total mobilizado. O movimento total de granelos líquidos se refere quase exclusivamente a importações de combustíveis e derivados do petróleo. O movimento de carga geral é irrelevante, destacando-se solo as exportações de celulosa, principalmente porque o porto de Itaqui tinha vocação graneleira. Recém este ano começaram as inversões para equipar o porto para o manejo de contenedores. As cifras do comércio exterior de nossa região não diferem muito de los dados brasileiros. Em Brasil, 8 commodities representam o 64,5% do total das exportações de janeiro a setembro de 2023, que são soja, petróleo e derivados, mineral de hierro, carne, açúcar, maíz, celulose e café, representando a soja 21% do total exportado. Pode seguir adiante com a pantalla. Comércio exterior em Maranhão, sustenido. Como habrás notado, a maior parte do movimento portuário são granos minerais, dos produtos cuja exploração e transporte para comprometer o desenvolvimento sustentável. Por ello, é interessante testar alguns dos principais problemas que provocam estes produtos e que se pode fazer para reduzir seus efeitos. Em este aspecto, a extração de minerais é uma atividade que causa dano ambiental basicamente através de la erosão e contaminação do suelo, la devastação de la coberta vegetal e la contaminação de la água e o ar, afetando a la natureza e as pessoas que vivem na região. Você pode seguir as imagens lá dispositiva. La próxima. Creio que todos haveis ouvido falar de 2 acidentes recentes em zonas mineras no Brasil. Em 2015, a prensa de São Marcos se derrubou em Mariana e em 2010 uma nova tragédia com o colapso de la prensa de Brumadinho na Vale S.A. Em Mariana, a catástrofe causou 19 mortos e em Brumadinho aproximadamente 270 mortos e 11 pessoas seguem desaparecidas. O enorme impacto não se limita às pessoas que morreram. A enorme quantidade de resíduos vestidos destruiu todas as estruturas sociais e econômicas que existiam e impactaram muito forte a la biota. Aún hoje, as
Cuecas de los Rios Doce e Paraupeba segue llenas de desejos de mineral de hierro. Se estima que se necessitarão ao menos 50 anos para recuperar o dano ambiental. Em esse sentido, quase nada se pode fazer para reduzir o impacto de los acidentes. As empresas involucradas, dois gigantes mineros brasileiros, são legalmente responsáveis de los danos ambientais e sociais e pagarão multas multimilionárias que se aplicarão para ao menos parte de los danos materiais causados às famílias e ao meio ambiente. Adiante, por favor. O agronegócio. Já hemos mencionado que a indústria é responsável de la maior parte do movimento de carga em el porto do Itaqui. O setor é atualmente responsável por sucessivos superávites da balança comercial brasileira. É um dos maiores generadores de emprego e ingressos e um dos principais vetores de desenvolvimento econômico em Brasil. Em congressos anteriores, destacamos o enorme potencial de crescimento deste setor, não só por a quantidade de terra disponível para a agricultura, por as ganhos de produtividade e atividade. Ademais, como em demanda cada vez mais alimentos, como nos pescado, outros produtos. Pode seguir adelante, por favor. Lá, a região em que vivimos, o Maranhão, é um dos estados brasileiros com maior potencial para o agronegócio. Dentro da cadeia setorial, e nós que a agroindústria se adequa ao objetivo do desenvolvimento sustentável. Mais uma, por favor. Falaremos sobre o agronegócio e o desenvolvimento sustentável. A prática do monocultivo está relacionada com a produção para a exportação que requerem de uma grande superfície de terra. Para ello, se deve eliminar toda a coberta vegetal de la zona, preparar o suelo lá siembra, cultivar o solo produto de forma repetida e utilizar intensamente fertilizante. Todas essas ações condizem ao meio ambiente e o cultivo de uma só espécie pode provocar o agotamento dos nutrientes do suelo, requerendo o uso intensivo de pesticidas e fertilizantes, o que pode provocar a contaminação do suelo e, em consequência, de las águas subterrâneas hídricos. A contaminação da água também provoca a contaminação da vida aquática, provocando um enorme desequilíbrio ecológico. Ademais, é necessário deflorestar grandes extensões de terreno, provocando câmbios em o clima, perda de biodiversidade e a extinção de várias espécies que perdem seu habitat forte, fonte de alimento. Uma alternativa que há se tentado para superar este problema seria o uso de outras espécies em o sistema agrícola, que, cultivadas em rotação com a soja, têm a função de trazer vários benefícios ao sistema em seu conjunto. Ademais, a legislação brasileira exige o mantenimento de reservas florestais com espécies nativas e originais entre 20% e 80% da área cultivada. Pode seguir adiante, mais uma. O uso de la mano de obra de forma análoga à esclavitude segue sendo muito comum. O hambre, a humilhação e o abuso sexual em las grandes empresas agroindustriais são denúncias que aparecem com muitas frequências em las principais páginas de los periódicos. São pessoas que reportam que estão dormindo em um contenedor sem ventilação,
Pessoas com picadura de mosquito em todo o corpo, banhos para 30 empregados, la fossa nas tapas viejas com arcila e uma bolsa em cima. Há casos aún mais grotescos. Numa finca de soja, um grupo de 54 trabalhadores, entre eles 4 adolescentes, se alojavam em tendas de campanha, utilizavam o bosque como banho e comiam em um lugar inadequado. Nenhum deles tinha antecedentes laborais, nem utilizava equipe de proteção personal. Nenhum deles se submeteu a um reconhecimento médico para seu ingresso e todos foram submetidos a jornadas laborais excessivas. Esse tipo de ocupação de los trabalhadores se remonta à época da colonização, quando inicialmente se utilizava mano de obra indígena e posteriormente escravos traídos de África. Apesar de uma legislação estrita e pena severa para tais delitos, a supervisão segue sendo precária, lo que a eliminação definitiva dessas práticas absurdas. Mais um dispositivo, por favor. Pode passar. Toda a produção de grãos é cosechada e transportada em caminhões por uma distância de quase 1 quilômetro hasta o porto e só realizam por caminhos em mau estado, logo que encarece o transporte del porto. Ademais, os caminhões lentos e enormes aumentam o número de acidentes e involucram veículos mais pequenos e rápidos que adentá-los em carreiras do sentido. Portanto, esse terminal de grãos de Porto do Itaqui não tem suficiente capacidade de carga para armazenar toda a própria embarcada. Desta forma, grande parte da mercadência permanece em los caminhões hasta seu envio, generando um enorme estacionamento de veículos de grande tamanho a los costados de las carreteiras, ao redor de 120 quilômetros. Muitos se perguntam como se podem resolver alguma das demandas desses profissionais que conduzem caminhões. Como e onde satisfazem suas necessidades primárias, como a alimentação e o uso do banho, para higiene e outros fins. Essa demanda termina desenvolvendo uma rede de oferta informal e sem qualidade alguma, que inclui não só o suministro de alimentos, sino também relações promíscuas e prostituição. Podemos imaginar como sucede tudo isso. Finalmente, o porto de Itaqui opera com 3 atracadeiros para carga de soja, o que retrasa o atraque de barcos e, em consequência, bloqueia todo o sistema logístico. Em promédio, um barco permanece anclado durante 22 dias em La Bahia de São Marco, com um custo diário de $30 mil. Para minimizar o problema, se estão construindo 3 novos atraques para grandes e se está iniciando as obras de construção de um novo porto em Alcântara, uma cidade vizinha, que incluirá uma ampliação do ramal ferroviário. Quando toda esta inversão se haga realidade, será possível reduzir o número de caminhões em las carreteiras e acelerar todo o processo logístico, com importantes ganâncias para a cadeia produtiva. Eu irei falar agora sobre 2 trabalhos que serão apresentados em esta conferência hoje. Por favor, pode passar. Os problemas que mencionei anteriormente foram trabalhados por nossos estudantes em investigações acadêmicas realizadas em o primeiro semestre de 2023, sobre o tema Comércio Exterior e Desenvolvimento Sustentável. Alguns desses trabalhos foram apresentados, aliás, vão ser apresentados nesse congresso. A continuação, comentaremos alguns de los resultados encontrados.
Pode passar mais uma outra, por favor. Esse trabalho será apresentado em esse congresso por nós estudantes, Adson Lima, Guilherme Silva, João Arthur, Juliana Rego e Lucas Fontinelli. O trabalho considera que o Porto de Itaqui viene realizando importantes inversões para modelar a área e brindar maior velocidade nas operações de carga. O trabalho investiga a aderência dessas inversões às ODS. O trabalho também buscou identificar que impactos foram mais relevantes, como impactar o desenvolvimento local, que atores se beneficiaram mais e como as autoridades podem utilizar este conhecimento para continuar o processo de desenvolvimento sustentável da região. Este aspecto o trabalho se justifica porque aborda aspectos relacionados com a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento social e humano. Também se considerou que os resultados estarão brindando informação relevante para os tomadores de decisões em áreas como política econômica, comércio exterior e infraestrutura. E, desta maneira, promover a integração do Puerto com zonas processadoras de exportações e parques industriais para atrair a inversão estrangeira e fomentar a instalação de novas empresas em la região. Em termos metodológicos, ademais de la revisão bibliográfica e de la investigação em sítios especializados, se realizaram visitas à área portuária para compreender melhor os dados recorridos e as intenções de inversão divulgadas por as autoridades. Os resultados se apresentaram como positivos e negativos. Se destacou como positivo a interconexão logística que facilita o fluxo de grãos e minerais, mediante modernos equipos, como uma cinta transportadora de 5,5 km de longitude e ao sistema de tuberias para líquidos. Ademais, se identificou uma sólida planificação ambiental, tanto em la zona portuária como em las comunidades vecinas. Os pontos negativos estão relacionados com alguns equipos que já estão cerca de quedar obsoletos. Os contratos de arrendamento de áreas de la terminal não contemplam cláusulas de produtividade, barra eficiência em la circulação de veículos de carga e em área portuária, e em ataque de bugs, aumentando os custos operativos. O trabalho conclui que as autoridades portuárias vêm adotando práticas ambientais sustentáveis em suas operações e, em consequência, em novas inversões, destacando a adequada gestão de resíduos e a promoção da educação ambiental. O Porto também participa em projetos de desenvolvimento social, construindo escolas e centros comunitários para aumentar a capacidade das pessoas de ter maiores oportunidades em o mercado laboral. O próximo, por favor. Esse segundo trabalho se baseou em la percepção de que a demanda global de proteína de soja tende a aumentar em los próximos anos, e esta demanda tende a pressionar a expansão da área plantada e a necessidade de inversões que promovam melhoras em infraestrutura, especialmente em modos logísticos. As grandes empresas já han desenvolvido alternativas de fluxo para sua produção, pero as pequenas enfrentam os maiores desafios, já que individualmente não têm suficiente volume para negociar melhores condições de transporte, e os maiores custos terminam afetando diretamente o rendimento. Se tem em conta que as exportações de soja são uma das maiores fontes do estado do Maranhão, parece muito não se dê em conta da necessidade de investir em infraestrutura de produção e fluxo, com o fim de incentivar uma maior inclusão de los pequenos produtores em la cadeia produtiva de exportação de soja. Portanto, o artigo pretende identificar as maiores dificuldades a las que se enfrentam as PYMEs
e que iniciativas públicas se estão desenvolvendo para resolver. Cabe recordar que o governo instituiu um imposto de 3% para as melhoras viárias e os produtores ainda não se dão conta de la aplicação de estes recursos para os fins apropriados. A metodologia utilizada se levou a cabo inicialmente através de encuestas às bases documentais da autoridade portuária para identificar as políticas públicas que se estão implementando. Se buscou identificar que inversões públicas se estão realizando para ser menos árdua a tarefa de los produtores transportistas logísticos. Também se realizaram entrevistas a representantes da Associação de Produtores de Soja e pessoas de la cadena logística, com o objetivo de informações desde o ponto de vista de quienes estão vivendo o problema e podem arrojar luz sobre as dificuldades enfrentadas. Também se recolheram algumas sugerências para resolver os principais problemas. Os resultados demonstram que a demanda está crescendo e que as inversões em vias de transporte de produtos não se estão realizando ao mesmo nível para suportar o fluxo cada vez maior de veículos em las carreteras. Os produtores afirmam que fizeram tudo o que estuvo a seu alcance para solucionar, como, por exemplo, adotar técnicas de cultivo que aumentam a produtividade, apesar de las variações climáticas, períodos de chuvas seguidas de la sequia e altas temperaturas, por exemplo. Também informam que buscam minimizar o impacto ambiental resultante do necessário uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Por outro lado, se queixam de la escassa participação do governo em la regularização de áreas para cultivo, o que dificulta o acesso ao crédito especializado. Ao não poder recorrer aos bancos para financiar a cosecha, acabam recebendo pagos por adelanto de los clientes, comprometendo-se por adelantado e reduzindo seu poder de negociação. O problema mais comentado nas entrevistas foi, sem dúvida, o mau mantenimento de las vias por onde ademais, são peligrosos, principalmente porque colocam em o mesmo entorno veículos pesados e pequenos, aumentando o risco de acidente. Também há que considerar que por as mesmas vias também circulam máquinas e equipos de produção como cosechadoras, tratores e outros implementos. Os produtores afirmam que, ademais de la tarifa que cobra o governo por o mantenimento de las carreteras, eles mesmos se unem para realizar algum tipo de mantenimento e melhorar as condições do trânsito. Os produtores também disseram que se realizaram algumas alianças com organismos governamentais para a capacitação técnica em produção e para a educação ambiental, o que ha generado resultados positivos para o uso de los recursos naturais. Sin embargo, destacam que a região produtora todavia está mal atendida de términos de suministro de eletricidade, o que resulta em um uso menor de lo esperado de essas capacidades. Se advertiu que, apesar da importância de la soja para a economia local, existe certo distanciamento de las políticas públicas para incentivar a inserção de los pequenos produtores. As iniciativas públicas são muito tímidas e terminam contribuindo a que os grandes produtores absorvam a los pequenos e que o modelo agroexportador se volva cada vez mais concentrador de ingressos. Pode passar mais uma. Vamos à conclusão. O agronegócio em Brasil, especialmente em o estado de Maranhão, ha demonstrado ser uma das oportunidades mais prometedoras para o desenvolvimento local. Para ser considerado sustentável em Brasil, como em outros lugares, é necessário conciliar o crescimento econômico, ambiental e social. Em um momento em que se apresenta como uma potência agrícola, o Brasil e, por extensão, o Maranhão, necessitam garantizar a sustentabilidade de seu agronegócio para manter a prosperidade em ao largo prazo. Para
é urgente repensar algumas ações que comentaremos à continuação. Conservação de recursos naturais. É necessário a melhor gestão da água. A água é um recurso para implementar práticas hídricas eficientes para minimizar o desperdício e a contaminação da água. É necessário intensificar os estudos técnicos para reduzir a contaminação de las fuentes de água mediante o depósito de produtos químicos utilizados em la produção de pesticida. Saúde do suelo. As investigações de nossos estudantes han demonstrado a necessidade de promover a para prevenir a erosão e degradação do suelo. Também é necessário incrementar a adição de matéria orgânica ao suelo mediante cultivos de cobertura e fertilizantes orgânicos. Conservação de biodiversidade. Hemos visto em investigações que a deflorestação e o monocultivo causam desequilíbrios e é necessário preservar e restaurar os habitats naturais para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Incluso se seguiram técnicas para manter áreas de reserva de bosques naturais como uma forma de preservar o habitat natural e as espécies animais e vegetais que habitam a região. Redução de emissões de gases de efeito invernadeiro. Adotar práticas agrícolas sustentáveis, como as que se discutem nos trabalhos, para reduzir a huella de carbono da agricultura. Promover esforços para recuperar a cobertura vegetal original em áreas degradadas ou em áreas de compensação da reserva florestal legal, para sequestrar dióxido de carbono. Utilizar de energia limpas e renováveis para as operações e processamento agrícolas, especialmente a geração de energia solar e eólica, assim como biocombustíveis provenientes de subprodutos da produção agrícola. Adotar o melhoramento sustentável de cultivos para obter maiores rendimentos com menos insumos. Promover práticas de agricultura orgânica para reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Temática responsabilidade social. Desenvolver ações para garantizar práticas laborais justas, incluindo salários dignos, condições laborais adequadas e acesso à atenção médica e educação para os trabalhadores agrícolas. Hablamos desse ponto anteriormente e vimos que existem muitos casos de uso inadequado de la mão de obra em situações degradantes similares à esclavitude. Involucrar-se com as comunidades locais e respeitar seus direitos, particularmente em lo que respeita ao uso da terra e à gestão de recursos. Em relação às certificações, aderir-se às certificações de sustentabilidade nacionais e internacionais, como o Forest Stewardship Council, FSC, e o comércio justo, para demonstrar seu compromisso com as práticas responsáveis. Investigação e inovação. Investir em investigação e desenvolvimento de práticas agrícolas variedades de cultivos e tecnologias sustentáveis. Seria muito recomendável fortalecer as relações com a Embrapa, uma empresa brasileira de investigação agrícola que está desenvolvendo numerosas tecnologias de produção que parecem apropriadas e altamente vinculadas à búsqueda do desenvolvimento sustentável. Promover a inovação e a transferência de tecnologia a los pequenos agricultores para ajudá-los a adotar métodos mais sustentáveis. Políticas públicas. Atuar para conscientizar as autoridades sobre o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a introdução do desenvolvimento sustentável em el setor agrícola, principalmente o melhoramento das rutas de transporte, de produção, suministro de energia, regularização de terras para cultivo, entre outras áreas necessitadas de desenvolvimento. Colaborar com agências governamentais, organizações não governamentais e partes interessadas de la indústria para desenvolver e implementar práticas e políticas sustentáveis. Finalmente, o mundo observa com preocupação alguns equívocos em todo o negócio brasileiro. A deflorestação, e principalmente em la selva amazônica e outros ecossistemas, é provavelmente a maior preocupação.
a expansão de las terras agrícolas, em particular para a produção de soja e carne vacuna, ha provocado a destruição do habitat, a perda de biodiversidade e um aumento de las emissões de gases de efeito invernadeiro. Se a agroindústria em Brasil tem um impacto ambiental significativo, incluído a degradação do solo e contaminação da água e uso excessivo de agroquímico, o que genera danos ambientais climático e dos fenômenos meteorológicos extremos, como secas e inundações, pode afetar a idade imprevisível infraestrutura inadequada, carris deficientes, logístico e aumentar o custo do transporte de produtos agrícolas a los mercados, tanto nacionais como internacionais. A terra e as disputas sobre os direitos de la terra criar incertidumbre para as operações de agronegócio, o que leva desafios legais em conflitos. Não podemos olvidar que as condições laborais, especialmente nos setores agrícola e frigorífico, têm enfrentado escrutínios e crítica por questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores, a seguridade e os salários justos. Alguns agricultores enfrentam desafio ao adotar tecnologia agrícola sustentável devido a limitações de custo, produção e infraestrutura. As regulações complexas e cambiantes relacionadas com a conservação ambiental, o uso de la propriedade da terra pode ser um desafio para as agroindústrias. Os direitos indígenas, as considerações sociais são questões cada vez mais importantes. As práticas de agronegócios, particularmente aquelas relacionadas com o uso de la florestação, pode ter profundos impactos sociais e culturais em comunidades indígenas. Todos esses desafios fazem que a agroindústria brasileira enfrente barreiras comerciais e regulações sanitárias que limitam o acesso aos mercados internacionais e as políticas comerciais também afetam atividade de los produtos agrícolas brasileiros. Sin embargo, a indústria sustenible em Brasil é um desafio multifacético que deve abordar-se porque é fundamental para a saúde do meio ambiente e a prosperidade do país a largo prazo. Equilibrar o crescimento econômico com a responsabilidade ambiental e social é uma tarefa complexa que requer a cooperação do governo, da indústria e da sociedade civil. A próxima, por favor. Também me gostaria de invitar os estudantes aqui presentes a enviar trabalhos acadêmicos à revista SEDES. O formato de los artigos está disponível no que haja. E eu conto com todos os TEDs para a nossa próxima edição em dezembro. Mais uma, por favor. Muito obrigado, ou muitas graças a todos os TEDs por mais esta dia. Muchísimas gracias, doctor Joao. Tenemos un espacio destinado a preguntas y me voy a permitir dar lectura a estas. En primer lugar, ¿qué oportunidades advierte para incentivar el incremento de intercambio comercial entre México y Brasil? Eu quero crer que já existe uma carta de intenção ou algum tratado entre o Brasil e México para fomentar o comércio exterior entre os dois países. Não sou bem certo da extensão desta carta de intenção, mas
quero crer que está em plena evidência. La siguiente sería, ¿qué ha hecho el gobierno brasileño en materia de agricultura sostenible que no hayan hecho antes otros de Latinoamérica? O Brasil está passando por um câmbio de governo. Já temos um novo governo há 10 meses. Foi um câmbio bastante interessante porque derramos um governo de direita para assumir um governo de esquerda com ideias totalmente diferentes. Pero eu quero crer que há uma grande preocupação deste governo com a questão ambiental. Apesar de que o Brasil enfrenta nesse momento enorme focos de incêndio, de queimadas. Eu não sei se essas palavras são comuns nas línguas e se estou me fazendo entender. Mas, apesar de toda a preocupação do governo, ainda temos muitos problemas com exploração de terras indígenas e questões sociais graves. La siguiente pregunta es, ¿existen regulaciones oficiales para que las empresas y organizaciones se apeguen a elementos que determinan los objetivos de desarrollo sostenible? Sim, o Brasil já aderiu aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Todas as empresas, todos os setores econômicos estão trabalhando no sentido de adotar estas práticas com muita brevidade. Eu que a legislação brasileira já contém essas questões, porque é muito complicado para as empresas não atender as demandas sociais e tampouco as questões ambientais. As multas, as penalidades são severas e podem impactar negativamente para as empresas. Em minha apresentação, dois casos em que a Vale, que é uma das maiores minas do mundo, provocou o meio ambiente com o rompimento de duas represas de dejetos minerais, provocando em 2 municípios brasileiros. Então, a penalidade que esta empresa é multimilionária, isso impactou desempenho. Y por último, el brasileño tiene proyectos de inversión en infraestructura para el corto y mediano plazo. Sim, no estudo está de investimentos, de inversões que podem duplicar ou mesmo abrir novas possibilidades, como o Porto de Alcântara. Eu citei em minha apresentação uma cidade vecina a São Luís, plantar um novo porto interligado à ferrovia. Então, o Porto do Itaqui já está em processo de expansão, com 3 novos berços, 3 novos atracadores, e iniciou as obras para o Porto de Alcântara.
Ademais, nós outros temos outro porto particular ou privado de propriedade da Vale, que embarca mineros. E este porto também está em fase de expansão. Eu não sei se ficou claro em minha Muchas apresentação. gracias, doctor Joao. Só um minuto. Eu não sei se ficou claro em minha Ha apresentação. sido una conferencia. Não estou te escuchando. Muchas gracias, doctor Joao. Ha sido una conferencia sumamente ilustrada para todos los presentes. Me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como el área académica y los estudiantes de la licenciatura en Comercio Exterior, por haber impartido la conferencia magistral Comercio Exterior y Desarrollo Social en el 9º Congreso Nacional y 4º Internacional de Estudiantes en Comercio Exterior, Amor, Orden y Progreso. Se extiende la presente en Pachuca, Hidalgo, el día 25 de octubre del presente año, firmado por la doctora Arlén Cerón Islas, directora de Ciencias Económico-Administrativas, y por el maestro Gerardo Suárez Barrera, coordinador general del Congreso. Agradecemos mucho su disposición, doctor, y le brindamos un caluroso aplauso, por favor.